No 10º ano, no 10º mês, aos 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala, e dize: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, Faraó rei do Egito, o grande dragão que jaz no meio de seus rios, que diz: Meu rio é meu, eu o fiz para mim. Porém eu porei anzóis em teus queixos, e apegarei os peixes de teus rios a tuas escamas, e te tirarei do meio de teus rios, e todos os peixes de teus rios se apegarão a tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todos os peixes de teus rios, sobre a face do campo aberto cairás, não serás recolhido, nem ajuntado, para os animais da terra e para as aves do céu te dei por alimento. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor, pois foram um bordão de cana para a casa de Israel. Quando eles te tomaram pela mão, te quebraste, e lhes rompeste todos os ombros, e quando se recostaram a ti, te quebraste, e lhes fizeste instáveis todos os lombos. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu trarei contra ti espada, e destruirei de ti homens e animais, e a terra do Egito se tornará desolada e deserta, e saberão que eu sou o Senhor, porque ela disse: O rio é meu, eu o fiz. Portanto eis que eu sou contra ti, e contra teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol e Sevene, até o limite de Cuxi. Não passará por ela pé de homem, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, em meio a terras desoladas, e suas cidades no meio das cidades desertas ficarão desoladas por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Porém assim diz o Senhor Deus, ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios dos povos entre os quais forem espalhados, e voltarei a trazer os cativos do Egito, e os trarei de volta à terra de Patros, a terra de seu nascimento, e ali serão um reino inferior, será mais inferior que os outros reinos, e nunca mais se erguerá sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que não dominem as nações, e não será mais motivo de confiança para a casa de Israel, para fazê-la lembrar de sua maldade, quando olharam para eles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor rei da Babilônia mobilizou seu exército para uma grande campanha contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se despelou. Porém não houve ganho para ele nem para seu exército pela campanha que executou contra ela. Portanto assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará sua riqueza, tomará seus despojos, e saqueará sua presa, e isto será o ganho para seu exército. Como pagamento por seu trabalho que executou contra ela, eu lhe dei a terra do Egito, porque trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia farei crescer o poder da casa de Israel, e te darei abertura de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza, e dize: Assim diz o Senhor Deus, gritai, ai daquele dia, porque perto está o dia do Senhor, dia de nuvens, será o tempo das nações. E a espada virá ao Egito, e haverá grande dor em Cuxi, quando caírem os mortos no Egito, e tomarão sua multidão, e serão destruídos seus fundamentos. Cuxi, Put, Lud, e todo o povo misturado, e Cube, e os filhos da terra do pacto cairão com eles a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que sustentam ao Egito, e a soberba de sua força irá abaixo, desde Migdol e Sevene cairão nele a espada, diz o Senhor Deus, e serão assolados no meio das terras assoladas, e suas cidades estarão no meio das cidades desertas. E saberão que eu sou o Senhor, quando puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que o ajudavam. Naquele dia sairão de diante de mim mensageiros e navios, para espantarem a confiante Cuxi, e haverá grandes dores neles, como no dia do Egito, porque eis que está vindo. Assim diz o Senhor Deus: Farei cessar a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, e com ele seu povo, os mais terríveis das nações, serão trazidos para destruir a terra, e desembainharão suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E secarei os rios, entregarei a terra em mãos de malignos, e destruirei a terra e tudo que ela contém pela mão de estrangeiros. Eu, o Senhor falei. Assim diz o Senhor Deus: Também destruirei aos ídolos, e darei fim às imagens idolátricas de Mênfis. Não haverá mais príncipe da terra do Egito, e porei medo na terra do Egito, e desolarei a Patros, porei fogo a Zoan, e farei juízos em Nu, e derramarei minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nu. E porei fogo ao Egito, Pelúsio terá grande dor, Nu será destroçada, e Mênfis terá angústias contínuas. Os rapazes de Aven e de Pibesete cairão à espada, e elas irão em cativeiro. E em Táfnis o dia se escurecerá, quando eu quebrar ali o jugo do Egito, e nela cessar a soberba de sua força, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro, pois farei julgamentos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu no 11º ano, no primeiro mês, ao 7 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
filho do homem, quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será enfaixado com remédios, nem lhe porão faixa para o envolver, a fim de curá-lo para que possa segurar espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei seus braços, tanto o forte como o quebrado, e farei cair a espada de sua mão, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei minha espada em sua mão, porém quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá com gemidos de ferido de morte. Fortalecerei, pois, os braços do rei da Babilônia, enquanto que os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu contar a respeito de Gideão, Baraque, e também de Sansão, Jefté, Davi, e também de Samuel e dos profetas. Pela fé, esses venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se fortes na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam de volta os seus mortos pela ressurreição, e outros foram torturados, não aceitando a soltura, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram provação de insultos e açoites, e até correntes e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados, morreram pela espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, andando sem rumo em desertos, montanhas, covas, e nas cavernas da terra. E todos esses, mesmo tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, pois Deus havia preparado algo melhor para nós, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Portanto nós também, posto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos toda a sobrecarga, e o pecado envolvente, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e aperfeiçoador da fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a humilhação, e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que não fiqueis exaustos, nem vossas almas se debilitem. Enquanto lutais contra o pecado, ainda não resististes ao sangue, mas já vos esquecestes do encorajamento que ele fala convosco como a filhos. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te canses de ser repreendido por ele, pois o Senhor disciplina a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que suportais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não discipline? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então ilegítimos, e não filhos. Além disso, tivemos os pais de nossa carne como disciplinadores, e nós os respeitávamos. Por acaso não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, a fim de vivermos? Pois eles nos disciplinavam, por um pouco de tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para proveito nosso, a fim de sermos participantes da sua santidade. De fato, enquanto presente, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas sim de sofrimento, mas depois produz fruto pacífico de justiça aos que por ela foram exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos frouxos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que está manco não se desloque, mas sim, que sare. O ferro é afiado com ferro, assim também o homem afia o rosto de seu amigo.